O tema que me foi dado aqui foi o exílio na tradição judaica. Eu prefiro abordar a questão do exílio na tradição bíblica, que faz mais sentido propriamente, porque o exílio na tradição não existe, como no judaísmo não há, como no catolicismo, um conjunto de dogmas ao qual você possa se referir e obter ali alguma verdade certa para uma narrativa que faça algum sentido. Mas a tradição bíblica, ela trabalha com o tema do exílio. Na verdade, o exílio é um tema central na literatura bíblica, é um dos temas centrais, e o exílio é principalmente um tema espiritual, acima de tudo. É uma questão espiritual, basicamente. Vocês sabem que toda a narrativa da história do povo hebreu e depois do povo judeu, ao longo do desdobramento histórico, da trajetória, desde Abraão até o último profeta, que aparece ali nos textos do Velho Testamento. Toda essa história ela é marcada pela necessidade de se retornar ao local, ou de se ir, ou se dirigir, e depois de retornar ao local que Deus, desde o primeiro momento do chamamento, disse ser a terra prometida. Esse deslocamento que o povo faz em torno de Canaã, em torno da terra de Israel, é uma jornada que não é, evidentemente, apenas uma jornada física, geográfica, mas é uma jornada de natureza espiritual, porque a terra de Israel é a terra da redenção. Ela é, ao mesmo tempo, um elemento concreto, mas é, ao mesmo tempo, uma experiência de natureza espiritual. Isso é muito claro quando nós vemos que o tema da redenção ele se confunde com a busca da Terra Santa, e isso é muito claro no momento em que os hebreus se tornam escravos no Egito, e a ideia de que ir para a Terra Santa representa a liberdade é uma ideia que confunde permanentemente os hebreus ao longo da jornada pelo Sinai, mas principalmente depois que Josué atravessa o Rio Jordão, confunde muito os hebreus, porque eles se dão conta que, embora eles possam desejar a Terra Santa, porque a Terra Santa é o espaço da redenção, isto é, da liberdade, eles se dão conta permanentemente de que essa liberdade não é e não pode ser apenas uma liberdade material, uma liberdade política, mas ela deve ser, acima de tudo, uma liberdade de cunho espiritual, uma liberdade diante dos desafios do mundo, do aprisionamento do mundo. Por isso que o povo hebreu, quando ele está no Egito, ele é escravo, basicamente escravo. Mas ele não se torna imediatamente livre ao ir à Terra Santa. Como é muito claro, menos no livro de Josué, mas especialmente no livro dos Juízes, fica muito claro isso, o fato deles viverem na Terra Santa não necessariamente os redime dos seus pecados, das suas dores, das angústias derivadas da vivência do mundo. Pelo contrário, se vocês leem o livro dos Juízes, vocês vão ver que as populações vivem ali, e os hebreus e os judeus vivem ali desde um primeiro momento, que aparecem, desde o primeiro momento em que Josué atravessa e cumprindo, então, a promessa que havia sido feita a Abraão, mas eles, usualmente, se esquecem. No livro de Juízes é muito assim. A cada uma ou duas gerações, eles se esquecem. Eles se esquecem do quê? Eles se esquecem de que Deus os retirou com a mão forte através de prodígios do Egito para lhes dar a liberdade, a redenção. Eles se esquecem disso. Então, eles voltam a pecar, ou, como diz os textos bíblicos, a fazer mal aos olhos de Deus,
ou fazer aquilo que não é a vontade de Deus, e assim sucessivamente. Esse esquecimento contínuo, que é um esquecimento corriqueiro na literatura bíblica, ela acontece também com frequência no livro de Samuel e depois no livro dos Reis. E ao longo de toda a literatura profética, esse esquecimento é um desaparecimento, né, dessa presença contínua do Espírito, dessa força, dessa instância, desse universo libertador. E sempre que isso acontece, dá-se o exílio. Quer dizer, o exílio ele pode se dar, seja por um esquecimento, seja por uma deportação forçada, fruto, em grande parte, dos erros e dos equívocos que as populações cometem diante de seus compromissos maiores, tanto morais quanto éticos, como também através de uma operação interna de consciência, um descolamento, um esquecimento do significado da liberdade. Então, a experiência do exílio é uma experiência contínua e é, acima de tudo, uma experiência espiritual. Porque mesmo quando os hebreus estão no exílio, materialmente falando, ou seja, eles estão longe da Terra Santa, eles podem, no entanto, recuperar a intimidade espiritual com Deus, e essa intimidade espiritual com Deus lhes concede a liberdade interna, a liberdade para tomar as decisões morais e éticas necessárias, mesmo numa situação de aprisionamento. A liberdade espiritual, a conexão com o Espírito, ela não exige, na verdade, que as pessoas estejam nem na Terra Santa, nem livres em qualquer outro lugar. É uma experiência interna. É um processo de retorno, techuvá, a Deus, que é contínuo. Então, esse é um elemento importante de ser anotado, porque a história do povo judeu, uma história de contínuos exílios, permanentes exílios, contínuos, milenares exílios. Mas o que a narrativa bíblica fala, principalmente, são dos exílios internos, né, dos esquecimentos, dos afastamentos. E esses esquecimentos e esses afastamentos, eles são tão daninhos ou tão trágicos para a condição humana do que os exílios físicos, os exílios geográficos. Mesmo porque nos exílios geográficos, vocês sabem disso, isso, aliás, é delineado no Pentateuco de uma forma muito clara. Os hebreus levam junto consigo, ao longo da sua jornada, o livro da lei de Moisés. Levam os mandamentos de Deus no Mishkan, num templo móvel. Esse templo móvel, que depois o rei Salomão, por ordem, uma espécie de determinação de Davi, por inspiração divina, o rei Salomão vai colocar dentro de um templo construído em Jerusalém, lá por volta do ano 1000. Esse templo móvel, ele acompanha também os judeus no exílio. Quer dizer, muito embora, mesmo na época, no período do primeiro ou do segundo templo, na época em que havia um local específico, onde estavam depositadas as tábuas da lei, que era o Templo de Jerusalém, que está hoje lá na cidade de Jerusalém, o local. Quando havia o Templo de Jerusalém, mesmo quando havia esse Templo de Jerusalém, os judeus que estavam no exílio geográfico tinham nas sinagogas o espaço aonde a palavra de Deus era ouvida, para onde se retornava, para onde se fazia o techuvá, o arrependimento, para onde a alma saía do seu isolamento e retornava à sua realidade básica. Então, é claro que, mesmo fora, o retorno a Deus existia e era contínuo. No momento em que é destruído o templo, por exemplo, no momento em que os judeus foram expulsos, massacrados primeiro pelo imperador, pelos generais, na época de Tito e Vespasiano, e numa contínua guerra civil que vai até o último grande massacre do imperador Adriano, quando a região até muda de nome, deixa de ser Judeia e passa a ser Palestina, por ordem do imperador Adriano, mesmo a partir desse momento, o exílio ele não implicava num afastamento da essência.
As pessoas podiam superar o exílio através do retorno. Você encontrava Deus na sua intimidade, ou seja, encontrava aquilo que você era, aquilo que você é. Encontrava a conexão entre a sua alma e o Espírito de Deus. E esse movimento é um movimento contínuo e de retorno permanente. Então, eu chamo a atenção para esse aspecto da questão, porque foi o tema que me foi colocado, o do exílio na tradição bíblica, porque, na perspectiva bíblica, eu acho que isso também se estende ao cristianismo, porque o cristianismo, ele herda e desenvolve ou culmina os elementos que estão contidos na tradição profética. O exílio, ele é superável, ele é transcendido por atos de consciência. O bispo aqui falou muito bem sobre a questão da caridade e sobre outros valores que são centrais, valores morais, que são valores centrais à tradição bíblica. Esses elementos, eles permitem a transcendência dessa separação entre o homem e a sua essência, que é, por excelência, o exílio bíblico.